O tema da minha meditação para hoje é: você quer ter um ano novo abençoado por Deus? Uma pergunta que eu creio que todos vão dizer que sim. Nenhum de nós vai dizer, não, eu não quero, tá bom assim. Todos nós queremos um ano novo, um ano de 2017 abençoado por Deus. Eu creio que não foram poucas as felicitações que já recebemos de amigos, de parentes, de familiares, de pessoas distantes que há muito tempo não vemos através da internet, do Facebook, cartões que chegam pelo correio desejando um feliz ano novo. São incontáveis. E durante toda a nossa vida, todo ano recebemos essa palavra, feliz ano novo. Mas nós sabemos e precisamos lembrar que felicitações de feliz ano novo não bastam. Você já recebeu muito, e eu também. E muitas vezes a gente começa o ano novo cheio de expectativas, de compromissos, de planos, de metas. E passam 2, 3 dias já esquecendo tudo aquilo. E muita gente para e pensa, mas o ano já começou mal. E de que adiantou todas aquelas felicitações, todas aquelas palavras de encorajamento, de feliz 2000, neste caso, e 17? Ainda que esses votos, essas palavras e muitas promessas e votos e também metas que a gente tenha para o novo ano, essas coisas não garantem que nós teremos um ano novo feliz. Por mais que uma pessoa queira nos encorajar, ou por mais que sejam bons os nossos planos, não garante que teremos um ano feliz. O que então para ter um ano feliz? Eu creio que o texto que eu vou ler esta noite pode nos ajudar a compreender que aquele que é Senhor do tempo, Senhor do universo, Senhor da vida, Senhor de tudo, pode nos dar um ano feliz. Isto se estivermos dispostos a obedecer aquilo que Ele diz. E o versículo que eu quero ler são 2 versículos que estão em primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. E talvez na leitura você vai dizer, mas o que tem isso a ver com um ano novo feliz? Por que não lê aquele que Deus fala lá em Isaías, eis que faço coisa nova que vem saindo à luz, acaso não percebeis? É bom também. Por que eu não leio aquele que a Bíblia fala assim, porque eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais? Mas esse texto, você vai ouvir e vai ver que tem muita coisa importante, se queremos a bênção de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim diz a Bíblia, a santa palavra de Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pai, nós temos lido a Bíblia e pedimos agora que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração, para que possamos tirar daqui proveito e a orientação, para que possamos ser abençoados, não somente no primeiro dia do ano, mas durante todo ele, cada momento do ano que o Senhor vai nos dar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O propósito desse texto é mostrar ao crente, ao cristão, que nós precisamos viver uma vida com Deus todo o tempo. Porque o texto está dizendo, em toda a vossa maneira de viver. Ser cristão não é um part-time job. Ser cristão não é alguma coisa que nós fazemos quando nos convém ou nos interessa. Se queremos as bênçãos de Deus,
durante todo o ano de 2017, se queremos as bênçãos daquele que abençoa integralmente e não parcialmente, não pela metade, é indispensável que nós sejamos cristãos de tempo integral, full time, como diz aqui, e não part time. Nós precisamos cuidar do nosso viver, do nosso agir e do nosso falar. E isso é tão difícil que eu preciso cuidar do meu e você do seu. O pastor não é polícia para olhar a vida do crente e nem o irmão polícia do outro irmão. Nós podemos orar uns pelos outros, mas aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, a Bíblia diz que as coisas que estão no coração do homem, só o espírito do homem que nele está sabe. Mas tem alguém mais que sabe? É Deus. Então as minhas limitações, as minhas inclinações, aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo, se eu sou um cristão, um salvo, ele me faz saber. E cabe a mim ser obediente para cuidar dessas coisas. Em todo, diz o versículo 15, toda a minha maneira de viver. Durante todo o tempo. Em toda a forma do meu agir, do meu falar, do meu pensar, seja na companhia da igreja, quando eu estou à frente, estou falando de mim como pastor, ou os irmãos que estejam aqui, ou nos bancos, ou no café com o pastor, ou no convívio da igreja, não somente nos cultos, mas também no trabalho, na escola, e numa coisa um pouco mais difícil, os nossos encontros sociais. Porque muitas vezes na sociabilização, na sociabilidade, no convívio, e às vezes até fraterno, que o crente esquece de cuidar do seu viver, do seu pensar, do seu agir e do seu falar. Para termos as bênçãos de Deus para 2017, precisamos ter em mente que Deus não é um empresário procurando funcionários para um part-time job, para trabalho parcial. Deus busca pessoas que queiram viver este evangelho full-time, de tempo integral, com todo o coração. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Então não sobrou para mais nada. Ou Deus está no negócio, ou Deus está fora. Vocês conhecem aquele cântico de criança? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Sabe por que as crianças cantam isso? Porque o mal não precisa de muito espaço. O diabo, se você deixa uma brecha, um pouquinho que ele entra, ele faz um estrago tremendo. Agora a segunda parte diz assim: toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sabe por quê? Porque Deus não quer metade. Deus não precisa de esmola nem de favor de ninguém. Deus não quer o resto do seu tempo e nem o tempo que lhe convém. Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o seu Senhor. E quando Ele é Senhor, a Bíblia diz que é Deus que opera em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, sua dele, não minha. Então, se nós queremos realmente as bênçãos daquele que diz para nós que nós temos que cuidar de toda a nossa maneira de viver, nós precisamos lembrar que um filho de Deus é alguém diferente. Um cristão é uma pessoa diferente. Eu já falei para vocês algumas vezes, especialmente no culto de oração, aqui, não lembro se falei, que meu pai sempre dizia para mim,
Quando eu saía com os amigos ou com meus primos, era mais com os primos, meu pai deixava, dizia a hora que eu tinha que voltar, e ele punha a mão na cinta e falava assim: mas olha, lembra de quem você é filho. Assim eu já sabia, porque eu já tinha experimentado umas vezes, mas às vezes eu esquecia de quem era filho. E quando alguém contava para o meu pai que eu briguei, além de apanhar na rua, ele apanhava dele, porque eu era magrelo e o povo me chamava de pau de vira-tripa, os colegas. Então eu ficava nervoso e eu ia brigar, mas eles eram mais fortes que eu acabava apanhando. E eu chegava em casa, meu pai sabia que eu briguei e ele acabava batendo em mim, porque ele falou: eu falei para você não brigar. Falei: pai, mas ele começou: quando um não quer, dois não brigam. Então com Deus é assim. Se o meu pai humano tinha regras e eu tinha que obedecer, e ele não estava presente sempre, quanto mais o meu Deus, que a Bíblia diz que ele está em todo lugar. Onde me ausentarei da tua presença? De onde me ausentarei dos teus olhos? Se eu descer ao fundo da terra, lá estás. Se eu for ao mais alto monte, lá estás. Se eu for ao fundo do mar, lá estás também. Deus é um Deus bom, um Deus de amor. Mas eu sabia que com meu pai, quando eu desobedecia, aquilo que eu queria ele não dava, porque eu tinha sido um filho desobediente. Mas quando eu agia bem, meu pai sabia fazer o que eu gostava. Com Deus é assim também. Não podemos nos enganar: ah, Deus é bom, Deus é amor. Deus é amor, mas o amor é justo, é justiça. E o amor quer o bem. E Deus corrige todos quantos amas, assim como o filho que quer bem. Então nunca esquecer que 2 Coríntios 5,17 diz a mim e ao irmão e à irmã, que se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas que não agradam a Deus já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu sou uma nova pessoa, pois João capítulo 1 versículo 12 diz que todos quantos receberam a Cristo, que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhas de Deus. E seguindo nessa linha de raciocínio, o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever em Efésios 5:1: sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, Deus não só exige de nós que façamos alguma coisa que o agrade, mas Ele também nos ensina pelo exemplo, porque a Bíblia está dizendo: sede imitadores de Deus. Deus deixou o exemplo. O apóstolo Pedro, escrevendo, disse que Deus nos deixou o exemplo para que Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Portanto, cabe a mim, cabe ao irmão, cabe à irmã, cabe a cada um de nós cuidar do nosso viver, se nós queremos um ano todo abençoado por Deus. Se queremos a bênção de Deus a todo o tempo, precisamos ser crentes que glorificam a Deus com o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso agir, todo o tempo. E não somente no que convém. Isso significa pensar como um crente, falar como se espera de um crente e agir como Deus quer que haja um crente, em toda a maneira de viver. Todos queremos bênçãos em 2017, mas para sermos abençoados por Deus, que é o único que tem poder para abençoar, nós precisamos honrar a Deus em tudo. Porque o Senhor diz no Velho Testamento: eu, o Senhor teu Deus, honro os que me honram. Está claro, eu honro os que me honram, então eu desonro os que me desonram. Se não me honrar, não conte que eu vou honrar você. Então nós temos um Deus de amor e de bondade. E você fala: mas Deus é muito duro. E aí se não fosse? Porque Ele está só corrigindo para que a gente não se desvie para a esquerda, nem para a direita, nem volte atrás, mas para conservarmos no caminho, para o nosso próprio bem. Queremos as bênçãos de Deus para 2017, então sejamos cristãos autênticos todo o tempo, cristãos de tempo integral,
como bons representantes de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que o que Deus espera de nós é que tenhamos um porte digno do Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa e nem se agrada de seguidores part-time, de tempo parcial. Nós queremos as bênçãos de Deus para o ano todo ou só para o 1º de janeiro? E festa e feliz ano novo e tudo. E depois, quando começa já a segunda semana, a gente fala: parece que não está muito feliz a coisa, não. Não quer dizer que você não vai ter luta. Não quer dizer que não vai ter problema. Eu falei que o ano de 2016 foi difícil. Mas o Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Se o irmão é justificado diante de Deus porque vive uma vida que agrada a Deus, não quer dizer que não terá aflição. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Deus não engana ninguém. Mas Jesus disse: eu digo isso para que vocês tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. E esse mesmo Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora a pergunta: estamos nós com Ele? Porque Deus nunca nos deixa. Seus olhos estão postos sobre nós a cada momento. E o nosso coração está? É indispensável, meus irmãos, e repito isso de novo, vivermos integralmente este Evangelho, e não parcialmente, somente à vista. E quando eu falo viver integralmente, não estou falando para você deixar tudo e ir para o seminário, como os pastores fazem, ou como os missionários. Eu lembro que quando eu era crente novo, eu não via a hora de ir para o seminário, porque logo que me converti, senti que Deus estava me chamando para o ministério. E eu falava para o meu pastor: pastor, eu não vejo a hora de ir para o seminário, para eu começar a obra de Deus. Ele falou: por que ir para o seminário? Lá na Bosch, onde você trabalha, eu não posso entrar. Ali você é um missionário. Eu não posso ir lá falar. Ali as pessoas precisam olhar e ver Cristo na sua vida. Então, viver o Evangelho de tempo integral é onde eu estou. Onde eu estou tem que ser um filho de Deus, uma filha de Deus que vive de maneira digna do nome de Deus. E se eu assim fizer, eu tenho certeza que Deus terá sua mão sobre mim e abençoará o meu caminho. Não como muitos fazem hoje. Nós vivemos um mundo, uma sociedade hoje, em que as pessoas não querem compromisso, em que as pessoas não querem regras. E até em muitas igrejas, se o pastor pregar sobre o pecado, eles vão para outra, onde fala coisa que eles gostam, de autoajuda e coisa assim. Mas com Deus não é assim. Colossenses 3,17 nos diz: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós podemos dizer que tudo que fazemos por palavras ou por obras, realmente nossas ações refletem aquilo que Deus merece e que Ele espera de nós. Ou fazemos aquilo que Tiago diz para não fazer em Tiago 1:21, ser somente ouvinte e não praticante. E Tiago acrescenta: enganando-nos a nós mesmos. Que a gente não engana os outros. As pessoas olham, percebem. Estamos nos enganando a nós mesmos. Porque Deus disse que o crente é sal e é luz, e é o bom perfume de Jesus. 3 coisas que você não tem como se enganar. Se você não tem sal na comida, você sente. Se não tem luz, você tropeça e cai. E se o cheiro não é bom, você não quer ficar perto. Mas se é o bom perfume de Jesus, Paulo diz: estáis preparados para responder a qualquer que pergunte qual a razão da vossa fé. E Deus vai usar você para que outros perguntem. Podemos fazer plano para 2017. Podemos desejar um feliz ano novo uns aos outros. Um feliz ano abençoado. Mas a verdade é que, especialmente nós cristãos, nós crentes, nós os salvos, só teremos as bênçãos de Deus que é santo, se não nos conformarmos. E conformar quer dizer tomar a forma, ser conforme, não nos conformarmos ao linguajar vulgar do mundo sem Cristo, das pessoas sem Cristo, que às vezes parece até muito interessante.
Você não pode assistir um filme hoje na televisão que só tem palavras feias, só palavras sujas, palavras porcas. E eu vejo que muitos crentes já estão começando a usar essas palavras. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil para a edificação, que dê graça aos que a ouvem. Tudo que eu falo, que você fala, dá graça aos que ouvem? Ou põe um ponto de interrogação: onde está o meu andar com Jesus? Eu não posso me acostumar à forma vulgar como falam e à forma fútil como vivem aqueles que não conhecem a Jesus, porque eles não sabem melhor, mas eu sei, eu conheço Jesus. Começamos com 1 Pedro 1, 15 e 16. E para mim, a mensagem que Deus usou Pedro para falar e escrever é a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje. O que começa certo vai certo, o que começa errado vai errado. Ou nós começamos certo, sabendo que a Bíblia diz em Tiago 4, o que é a vossa vida? Vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Que eu não sei o meu próximo passo, o meu próximo minuto. Um homem muito rico disse: eu tenho muitas coisas, eu vou aproveitar a vida agora. E Deus falou: você é louco. Essa noite pedirão a sua alma o que você tem preparado. O crente não tem direito de viver despreparado, porque Deus diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Olha, se você conhece um pouco da Bíblia e você já leu Apocalipse, você sabe que no capítulo 2 e capítulo 3, Deus fala 7 vezes a 7 igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? Está vendo? Por que Deus ia repetir isso 7 vezes em apenas 2 capítulos? Se não houvessem crentes surdos, que não serão abençoados em 2017, porque não darão ouvidos às recomendações da palavra de Deus. O Espírito de Deus fala: a mim e a você cabe ouvir e obedecer. O Wagner tem uma brincadeira que diz: quem pode manda e quem sabe obedece. Como é que é, Wagner? Eu? Você fala aqui um negócio brincando, como é que você fala? Quem pode manda e quem é sábio obedece? Como é que é? Quem precisa obedece. Como é? Quem pode manda e quem precisa obedece. Então, quem pode manda e quem precisa obedece. No nosso caso com Deus é assim: Deus pode e manda, e nós precisamos obedecer. Se a gente quer que vá bem as coisas, não ignore. Não seja o nosso caso para não sermos abençoados em 2017, por não darmos ouvido à palavra de Deus. Sejamos todos nós abençoados, todos os momentos do novo ano, tendo um viver que agrade a Deus em todo momento. Porque não tem como Deus não te abençoar se o seu falar, se o seu pensar, se o seu sentir, se o seu agir não agradar. Deus se agrada daqueles que o amam e que fazem a sua vontade. Se nós queremos que Deus faça também aquilo que nós precisamos dar honra a Ele na nossa vida, para que outros vejam que eu não fui bem sucedido e você não foi bem sucedido por causa sua ou minha, mas porque Deus agiu em nosso favor. Só isso. Pastor João Batista deu um testemunho. Ele falou: eu caí lá, podia estar morto, né? Ele falou: foi fulminante. 15% só funcionando. Está funcionando. Então, quando Deus age em nosso favor, só a fé explica, e a experiência daquele que anda com Deus entende. Porque quem não anda com Deus, tudo que eu estou falando pode parecer muito bonito, mas vai dizer: será que funciona? Mas se você anda com Deus, você sabe que funciona. Se você sabe que funciona, seja sábio. Porque o que temos recebido de Deus ainda é tão pouco em relação àquilo que Ele pode nos dar.
Porque Ele fala na sua palavra, porque as coisas que o olho não viu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegaram ao coração do homem, são que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos ama, mas as bênçãos Ele dá àqueles que o amam. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E Jesus disse: vocês me amarem, guardarão meus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe, que nos lembremos disso durante todo esse ano, porque vai ter 365 dias para a gente viver, e serão 365 dias que Deus nos dá. É graça de Deus. Vamos viver de maneira que Ele nunca olhe para nós com tristeza, mas que o coração de Deus se alegre pelo meu falar, pelo meu pensar, pelo meu agir, pelo seu também. Pai querido, nós queremos suplicar as bênçãos do céu sobre nossas vidas, Pai, porque somos fracos, imperfeitos, mas olhamos para aquele que é perfeito. Como disse Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador, consumador da nossa fé. E é no nome dele que nós confiamos e olhamos e esperamos. Abençoe-nos, ó Deus, para que sejamos fiéis no ano de 2017, para que o Senhor possa nos abençoar cada dia desse ano e através de nós abençoar aqueles que estão ao nosso redor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.